paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom a gente parar uns minutinhos do nosso dia para meditar na palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no Salmo 40, versículo 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar não é uma tarefa fácil, né? Nós somos muito imediatistas. O mundo que a gente vive nos leva a sermos cada vez mais imediatistas, né? Há um tempo atrás, e não tanto tempo assim, né? No tempo, sei lá, dos meus pais, dos meus avós, para preparar uma refeição era algo muito mais demorado, né? Precisava acender o fogão a lenha e botava-se fogo lá de manhã para começar a fazer almoço, e aquilo ia sendo feito aos poucos. E hoje em dia não, hoje em dia, além do fogão a gás, que, né, trouxe todas essas facilidades, ainda existe agora o delivery, né? Muitas pessoas nem mais precisam cozinhar, já pede e já chega pronto, e depois não precisa nem lavar a louça, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo pronto, a gente quer tudo ali já preparado, tudo já entregue nas nossas mãos, preparado. E a gente tem vivido esse contexto, né? Em relação a tudo, não só a alimentação. Quantas facilidades nós temos no nosso dia a dia que, sei lá, 50 anos atrás não existiam. E tudo isso tem mudado até a nossa forma de lidar com Deus, até o nosso jeito de se relacionar com Deus. E a gente não quer mais esperar pelas promessas, a gente não quer mais esperar para ver as coisas acontecendo, a gente quer as coisas para ontem. Se Deus falou hoje, amanhã a gente já quer vendo se cumprir. E se não se cumprir, a gente fala, então não foi de Deus, então não foi Deus que falou. E a gente tem a gente vive nesse anseio para ver as coisas acontecendo logo, né? Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma, e a palavra de Deus continua nos mostrando que nem sempre as coisas acontecem imediatamente. A gente vê, por exemplo, na vida de José, desde quando ele teve o sonho, né? O sonho onde Deus trouxe, né, a revelação do que Deus iria fazer na vida dele. Desde quando ele teve o sonho até o cumprimento do sonho, foram muitos anos, né? Ele precisou passar ali por vários processos, por várias etapas, momentos que com certeza ele pensou assim: meu Deus, eu tô indo na contramão daquilo que Deus falou, né? Deus falou que eu iria governar e agora eu tô aqui como escravo, e agora eu tô aqui como prisioneiro, né? Mas a gente vê que foi um processo e ele se manteve firme e ele continuou na posição que ele estava. A gente vê isso na vida de Davi, desde que Davi foi ungido rei até ele de fato ser coroado, né? De fato ter assumido o reinado, foram muitos anos também, foram ali muitos processos de se ver de frente com a morte, sendo perseguido por Saul. Então a gente vê que existe um processo, mas assim como José, ele permaneceu firme, ele ficou esperando com paciência no Senhor, ele não saiu da posição que o Senhor havia colocado para que ele ficasse. Isaac é a mesma coisa, Isaac já nasceu debaixo de uma promessa, ele era o filho da promessa, e ele já nasceu sabendo que a geração dele era a geração escolhida, que seria uma grande nação. Mas quando ele se casa com Rebeca, o que acontece? E Rebeca é estéril, e aí ele ora por 20 anos para que Rebeca concebesse, e Rebeca concebeu a Jacó e a Esaú. Então a gente vê que nem sempre as coisas são assim, né? No estalar de dedos, não acontece imediatamente. E isso não significa que Deus perdeu o controle. E isso não significa que aquilo não vai acontecer, muito menos que Deus se esqueceu. O problema, como Deus é perfeito, então o problema está em nós. Então nós que não estamos tendo a paciência suficiente para esperar. Então é importante a gente esperar e esperar no Senhor. Esperar no Senhor é a gente não sair da posição em que a gente tem que estar para receber a promessa. E falando sobre esse contexto de esperar, eu estava lembrando como nós somos impacientes, né? E eu tive uma experiência cotidiana, rotineira, do nosso dia a dia. Um dia desses, e aí eu parei para pensar, para analisar nisso que eu estou falando com os irmãos. Eu estava na fila do supermercado, e todos os caixas estavam ocupados,
E eu com o meu carrinho, eu fiquei observando qual fila que eu achei que fosse ser mais rápida, né? E aí eu entrei naquela fila. As outras filas estavam todas com pessoas com carrinho muito grande, com muito produto dentro, então eu falei, aqueles carrinhos lá vai demorar. Eu vou nessa fila aqui, que só tinha uma pessoa com uma cestinha e uma pessoa com carrinho mediano. Eu falei, eu vou nessa fila aqui que vai ser mais rápida. Mas aí, enquanto eu tava lá, esperando, eu percebi que tava demorando muito. Eu não sei se a moça tava ainda em treinamento, enfim, começou a demorar muito, e eu na minha impaciência, querendo acelerar as coisas, eu pulei de fila. Eu fui para outra fila. Eu falei, essa fila aqui vai ser mais rápido. Mas, para minha surpresa, foi até mais devagar. Quando eu vi, não tinha empacotador, a caixa que estava passando os produtos e ela mesma empacotando. E depois ainda teve alguma divergência no preço de algum produto. E daí a caixa precisou chamar alguém do mercado para ela verificar coisa de preço. Enfim, a fila que eu fui começou a demorar muito mais. E aí eu pensei, vou retornar para a fila que eu tava. Só que na fila que eu tava já tinha entrado mais 2 pessoas com cestinhas. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu vi a fila que eu tava indo e fluindo bem. As pessoas que tinham entrado depois de mim já tinham sido atendidas e eu lá esperando. E aí o que eu pensei? Eu falei, vou voltar pra fila que eu tava. Quem nunca, né, irmãos? E aí eu voltei pra fila que eu tava e fui atendida mais rapidamente do que para aquela hora que eu tinha mudado. Conclusão, eu nessa minha mudança, né, nessa minha vontade de acelerar, de não esperar tanto, eu acabei perdendo muito mais tempo, porque se eu tivesse onde eu tinha ficado desde o início, eu já teria sido atendida. Eu precisei entrar depois de pessoas que já tinham entrado depois de mim, ou seja, eu perdi minha vez, eu perdi o lugar, eu quis acelerar e eu acabei me atrapalhando, né? E quantas vezes, esse é um exemplo muito simples, né, que com certeza você também já passou por isso na sua vida. No trânsito também isso sempre acontece. Tá ali um engarrafamento, você tá desse lado da pista, tá parado, só o outro que tá andando. Aí você muda de lado, o outro que você estava começa a andar. Então a gente passa por isso na nossa vida, no dia a dia. Mas essas questões do dia a dia faz a gente perder alguns minutos do nosso dia, né? Não é nada que de repente vai impactar tanto a nossa vida, mas quando a gente resolve acelerar processos, quando a gente resolve sair do lugar onde a gente está em Deus, de esperar com paciência no Senhor para tentar pular etapas, para tentar acelerar as coisas, aí sim a gente pode estar tomando decisões erradas que vão impactar de fato a nossa vida, o nosso futuro. Pode até nos impedir de chegar naquele objetivo, naquela promessa que o Senhor traçou para a gente. Então, o que eu quero dizer para os irmãos com essas experiências práticas e com esse versículo maravilhoso que nós acabamos de ler? Para a gente se manter firme, esperar e esperar de forma ativa. Como que se espera de forma ativa? Se espera orando, buscando, intercedendo, clamando, procurando entender de Deus se nós estamos na posição que Ele quer. Assim como José, Davi, Isaac souberam esperar o tempo certo, né, da promessa se cumprir, de ver a realização daquilo que Deus havia falado, que a gente também fique na posição certa, que a gente não seja tentado a sair para tentar acelerar os processos, para tentar dar o nosso jeitinho, mas que a gente fique aonde o Senhor nos plantou. E com certeza o Senhor vai fazer acontecer no tempo certo e do modo certo, porque Ele é Deus. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, enchendo a sua vida, em nome de Jesus.